O desespero pegou mesmo o Sérgio Moro pesado. Ele pode até estar fazendo picardia com a situação para tentar demonstrar tranquilidade enquanto debocha do arcabouço fiscal do Haddad, mesmo sem entender uma vírgula do que o Haddad propôs. Mas a verdade é outra. O Sérgio Moro ele tá muito assustado, em pânico com a possibilidade dele ser cassado, porque aquele pedido da PGR para prendê-lo poderá levá-lo à cassação. Então o Moro ele se vê em uma corrida contra o tempo para poder furar o isolamento e conseguir alianças políticas para evitar a condenação no STF e no TSE. Tudo isso enquanto ainda tem o problema do Rodrigo Tacla Duran. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Você acha que somente a cassação é pouco para o Sérgio Moro? Ele também merece ser preso? Você curte quando o Sérgio Moro fica desesperado? Se você quer ver o desespero do Moro e a prisão dele, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. O Sérgio Moro, ele tá querendo demonstrar que tá tudo certo a situação dele. Não tô preocupado com a PGR que quer me prender e também não estou preocupado com a minha situação jurídica. Balela. Mas para demonstrar isso, ele quis atacar o arcabouço fiscal do Haddad, que foi entregue essa semana ao parlamento. O Moro não entendeu absolutamente nada do arcabouço fiscal do Haddad. Mas enfim, né? Nós estamos em uma democracia e qualquer pessoa pode falar. Até um marreco pode falar de vez em quando ele consegue escrever. Porque falar o Sérgio Moro não consegue mesmo. Ele deve ter cacarejado para algum assessor que escreveu. Talvez tenha sido a Conja que escreveu o tweet para o Sérgio Moro. Mas ele falou o seguinte, ele chamou o arcabouço fiscal do Haddad de conta de padaria. E depois quis fazer uma galhofinha falando o seguinte, eu não estou caluniando as padarias. Porque ele está sendo acusado pela PGR de caluniar o ministro Gilmar Mendes. Mas apesar do Moro querer demonstrar essa tranquilidade, querer fazer essa picardia, a pressão em cima dele está enorme. Ele e os assessores dele e os seus aliados estão super assustados com a pressão que está vindo contra ele de todos os lados. Essa foi uma informação da jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. A Mônica falou que o Sérgio Moro ele se viu em uma situação, tem se visto, né, numa situação que é muito complicada. E ele está isolado no Congresso Nacional. Ele tem lá o Deltan Dallagnol e a Conja, só. Então o que ele está tentando fazer nesse momento? Ele está tentando criar alianças, rompendo assim o isolamento, para evitar as punições que poderão ocorrer tanto no STF quanto no TSE. Porque ele pode perder o mandato. E ele se vê numa situação assim, opa, peraí, tudo isso enquanto tá rolando também a polêmica do Tacla Duran. E o Moro, ele não tem jeito de ter estrutura emocional para aguentar as pancadas. Porque político, ainda mais senador, tem que ter couro grosso. E bem grosso. E do Moro, o Moro é fininho, pessoal. Porque vocês viram o pedido de prisão da PGR. Eu até comentei isso, o link aqui no card. A PGR pegou o vídeo do Sérgio Moro na hora que ele fala que o Gilmar Mendes vendia habeas corpus. Foi uma brincadeira, mas com um tom de acusação em público. É uma calúnia que ele fez ao Gilmar Mendes. E assim, o Moro, como uma figura pública, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro, não poderia ter feito aquilo. Então a PGR o acusa de caluniar e pediu a prisão do Sérgio Moro. O Moro não vai ser preso. Não vai. Porque existem várias prerrogativas jurídicas que o Moro, mesmo que ele seja condenado, ele não vai ser preso. Mas o problema não é a prisão. O problema é que a Lindor Araújo, que é a vice-procuradora-geral da República, que emitiu o pedido com o Sérgio Moro, falou o seguinte, se a condenação for superior a 4 anos, eu quero que ele perca o mandato. E aí o Sérgio Moro, quando ele viu aquilo, ele deve ter falado, ele não consegue nem falar, né? A Conja falou, o que aconteceu, engasgou? Não tô conseguindo falar. Porque esse é o grande problema, não é a prisão, mas perder o mandato. E pior para o Moro é que essa situação da PGR indica que ele não vai ter vida fácil no judiciário. Porque o judiciário detesta o Sérgio Moro. O Moro, ele passou os anos da Lava Jato, no início começou lá devagarinho, mas depois ele começou a solapar o processo legal. O Moro colocou uma mancha no poder judiciário brasileiro. Essa é a grande verdade. Ele corrompeu os processos. Os códigos dos processos, os códigos da magistratura, com o conluio que ele teve com o Deltan Dallagnol. Então no STF ele é muito mal visto. E na PGR também ele é mal visto. Porque quando Augusto Aras foi selecionado para ser o PGR pelo Bolsonaro, o Moro não gostou. E o Aras acabou com a Lava Jato, sempre foi um crítico da Lava Jato. E agora ele olha com a possibilidade de, se apertar um pouquinho o Moro, ele possa ser reconduzido para ser novamente o Procurador-Geral da República, porque nada o impede.
Então o Moro sabe muito bem da animosidade que ele vai enfrentar em todo o judiciário. Por isso que ele tem medo de ir pro STF. Porque imagina se o processo do Moro, sabe-se lá por que cargas d'água, alguma coisa do Moro cai no colo do Gilmar Mendes. Ele tá lascado, porque eles se detestam. Até o Gilmar Mendes fez um deboche a respeito do Sérgio Moro recentemente. Fora que existe o depoimento do Tacla Duran. Então, olha só a situação do Sérgio Moro que ele vai enfrentar com o depoimento do Tacla Duran. Porque o Rodrigo Tacla Duran, como você bem sabe, ele já acusa o escritório do Sérgio Moro de extorsão há muito tempo. Porque ele fala que o sócio da Rosângela Moro tentou vender a ele um acordo de delação premiada para que ele não fosse preso. E ele prestou um depoimento recentemente, virtual, para o novo juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio, e disse que tem provas contra o Sérgio Moro. Aparentemente, tudo está em sigilo, né? Ele entregou essas provas para a Lava Jato em Curitiba, que encaminhou para o STF. E aí essas provas estariam com o Ricardo Lewandowski, esse julgamento estaria com o Ricardo Lewandowski, e o Lewandowski aposentou. Estava marcado um depoimento do Tacla Duran presencialmente aqui no Brasil. Só que aí um desembargador, o Maurício Malucelli, ele pediu novamente a prisão preventiva do Rodrigo Tacla Duran, impedindo que ele viesse para cá. E a gente ficou sabendo depois um grande escândalo, porque o Maurício Malucelli, ele é pai de um dos sócios do Moro, que é genro do Moro também. Isso foi um grande escândalo. Aí ele se afastou, né? Ele se afastou do caso. Ele falou o seguinte: olha, eu não possuía nenhum tipo de impeditivo legal, mas eu vou sair para manter a integridade física da minha família. Balela! Balela! Muita balela. Eu não acredito como que esse povo é cara de pau. Porque, na verdade, os colegas do Marcelo Malucelli estavam aconselhando a deixar o cargo, a deixar o processo, por conta de toda a pressão popular que estava acontecendo em torno dele. Só que também o Conselho Nacional de Justiça estava investigando e cobrou esclarecimentos dele. Além disso, o Renan Calheiros, senador da República, cobrou também do Conselho Nacional de Justiça uma investigação sobre essa proximidade. Porque existem várias relações do filho do Maurício Malucelli para além dele ser genro do Moro e sócio. Ele também é assessor de um deputado estadual no Paraná, que é irmão do segundo suplente do Sérgio Moro. Então tá tudo relacionado. Então ele vai falar: não, me afastei para manter minha integridade? Nada, ele estava sim sendo investigado. E tudo isso, pessoal, mostra por que o Sérgio Moro tá morrendo de medo de ir para o STF, e por isso que o processo dele para o STF, e por isso que ele pediu para ser julgado na Justiça Comum. Mas ele foi derrotado porque o Ricardo Lewandowski, no último ato dele com o ministro do STF, antes de ser aposentado, falou o seguinte: não, nós vamos julgar o Moro aqui com foro privilegiado. Ele não vai ter essa confraria de amigos na hora de ser julgado. Então, Moro, pode fazer muito quac-quac, porque o relógio tá rolando e tá fazendo tic-tacla, tic-tacla. E ver esse desespero do Moro, eu vou dizer que é gostoso. O problema é que a gente tem que ouvir o desespero do Moro. E ele fica lá no quac-quac dele, emitindo sons de pato e de marreco, que sinceramente isso me desagrada, me causa até um embrulho estomacal.